Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Meta do mês: cultivar a perseverança e combater a desistência. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Emmanuel, Fonte Viva. Meta do dia: enfrentar teus problemas e dificuldades mediante ações positivas e persevere nas atitudes morais elevadas a fim de que alcance a vitória moral. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate à desistência. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, neste momento, nós queremos colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que convivem conosco e queremos pedir, Jesus, que nos ajude a combater o desânimo e a desistência. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. A triagem fraterna é um momento em que nós temos em conversa com o Criador, que nos orientará, conforme a base espírita, sobre o nosso melhor meio de tratamento. Então, hoje iniciamos o tratamento em nossa casa espírita. E é importante, se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, se você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, buscar o tratamento espiritual. Então venha, participe com a gente. A nossa casa espírita está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier no ano de 1947, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nós hoje vamos estudar o capítulo 44. E aqui o nosso irmão Humberto de Campos traz o codinome de Irmão X. Do aprendizado de Judas. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias. E, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque com ele, em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da Comunhão Apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir à grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou
na prisão do Mestre. Apesar dos estudos renovadores, aqui sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias, trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao evangelho, dizia mordaz: são víboras disfarçadas, sugam o erário público, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas com um natural desencanto e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu certo dia os recursos precisos para a caminhada do grupo de Cafarnaum a Jerusalém, porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou ingratamente: guardo a oferta, contudo não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte, órfãos e doentes, buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo atrabiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. O marido enfermo, desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas, indignado às ocultas: este publicano pagará mais tarde. Escorcha os semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Não irá longe. Enganará o mestre, não a mim. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Jeroboão? Advertia Judas sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas. Mero fingimento. Conheço há 20 anos.
não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré. Cansados da jornada cumprida, quando o filho de Queriote indagou, compungido: Senhor, por que motivo sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: Por quê? Jesus ia responder, condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair quando se acercaram subitamente de poço humilde onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se, impulsivo, e mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh, oh, que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-o com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiverem sede de ternura e de amor, faze o mesmo com os teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Irmão X. Meus amigos, esse texto do irmão X para nós, do aprendizado de Judas, é preciso uma pergunta. Como nós estamos nos comportando com o trabalho do Cristo? Será que não estamos agindo muitas vezes como Judas, sempre com um pé atrás, com aqueles que estão chegando, sempre vendo algo negativo que leva a pessoa ao desequilíbrio, à destruição, por causa da maledicência, por causa da intriga? Então, eu acho que em todos os lugares nós vamos ter pessoas que gostam de fazer intriga entre uma e outra, né? Aqui, no caso, Judas, todas as pessoas que tentavam se aproximar do Cristo, ele criava uma situação negativa para que a pessoa desistisse. E muitas vezes nós também fazemos os outros desistir. Queremos que o aprendizado do Cristo fique só para nós e os outros não têm acesso.
Então é importante a gente perceber quantas vezes nós também não temos agido como Judas, repelindo, expulsando, denegrindo aqueles que se aproximam. E muitas vezes aqueles que já estão conosco na caminhada. E aí a gente percebe que as pessoas nos rejeitam, quando a gente chega, eles se afastam e a gente nem percebe que é por causa da nossa má conduta. Muitas vezes pela maledicência que nós temos o hábito de fazer e as pessoas acabam se afastando de nós. Então, meus amigos, é importante nós ouvirmos novamente esse texto e pensar como a conversa de Jesus com Judas. Muitas vezes nós queremos que os outros nos deem, mas nós não damos primeiro. Queremos o perdão, mas não somos capazes de perdoar. Queremos ser amados, mas não somos capazes de amar. Então vamos orar? Amado Mestre Jesus, sob o teu amparo nesta manhã, sob o amparo dos benfeitores amigos, nossos anjos protetores, nós queremos agradecer todos os ensinamentos que esta obra tem trazido para nós, esclarecendo o nosso espírito, apontando caminhos, apontando novas rotas, para que nós nos desvencilhemos do círculo tenebroso, do labirinto, do ódio, da raiva, das mágoas, dos ressentimentos e dos melindres. Que nós possamos, Jesus, aprender a amar, a aprender a perdoar. Fica conosco, Jesus, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.